a gente tem aí, né, dentro desse processo todo que envolve a gente no treinamento, treinador, preparador físico, auxiliar, preparador de goleiro, enfim, a gente tem a nossa metodologia, né? Utilizo uma metodologia como ferramenta para minha ideia de jogo. Ou seja, eu tenho minha ideia de jogo muito definida, né? No caso o clube tem ideia de jogo muito definido, e eu tenho a minha metodologia para colocar isso em prática, né? Qual é a minha metodologia? Se ela é sistêmica, se ela é analítica, se é através da periodização tática, se ela é de forma integrada, isso não importa. O que importa, sim, é, dentro do meu método, eu conseguir atingir aquilo que o clube quer, né? Eu conseguir atingir os comportamentos que o clube nos obriga a fazer, nos passa para que aquele zagueiro tenha aquelas características daquilo que o clube quer que forme ele. Para que no momento de organização ofensiva, o Flamengo joga muito em construção. Então, independente do meu método, o Flamengo tem que jogar em construção, eu tenho que fazer com que o meu método eu consiga fazer com que aquelas ações sejam de forma eficiente para que o jogo fique na ideia daquilo que o clube está me pedindo. Aí a gente tem aqui formação versus resultado, né? Como é que a gente lidar com essa relação de formação versus resultado, né? Lembrando que, como a minha categoria é sub-13, é uma categoria onde a gente está desenvolvendo ainda os atletas, né? As categorias subsequentes, né? A gente tem uma fase sensível ali de maturação, a gente tem uma fase sensível de aprendizado. Então, mais do que nunca, a gente vai ter atletas que, não, em algum momento, vai ter uma demanda competitiva maior do que outros atletas, né? Mas mais do que nunca, para que a gente possa sempre estar formando os melhores atletas, independente da maturação, acho que o pilar principal tem que ser a parte técnica. A gente tem que fazer com que esse atleta também esteja no ambiente de competição, né? Se ele somente treinar e não jogar, né? Aquele atleta que treina e joga provavelmente vai ser melhor formado, porque ele está num ambiente de competição. São outras variáveis que influenciam para o desenvolvimento do atleta. Então, o que vale ressaltar é o quê? Na nossa dia de semana, a gente vai priorizar o jogo do nosso final de semana ou a gente vai priorizar a formação global do nosso atleta? Isso é uma relação que é difícil de fazer, né? Mas a gente tem que, mais para frente eu vou mostrar para vocês que a gente tem que ter um controle em relação a isso, né? Para que a gente não fique embasado somente na questão do jogo do final de semana, né? E sim também na formação global dos nossos atletas, para que eles também possam estar desenvolvendo dentro dos treinamentos e também desenvolvendo dentro dos jogos. Isso é muito importante. Plataforma de jogo, estrutura de jogo. A plataforma, ela fica... o Flamengo tem algumas variações em relação à sua plataforma, né, na forma de jogar, né? E em relação ao desenvolvimento individual, e desenvolvimento coletivo, que é o tema principal da nossa palestra de hoje, será que a nossa plataforma de jogo privilegia todos os nossos atletas que a gente tem dentro do nosso contexto de grupo, do nosso quantitativo de grupo? Ou seja, será que, de repente, na estrutura que a gente joga, o meu lateral ou o meu beirada, ele está conseguindo de repente, ele está conseguindo performar, está conseguindo desenvolver dentro daquela posição? Será que aquela plataforma faz com que ele não limite algumas características que esse jogador tem? Então, um olhar tem que ser muito mais individualizado, né? Para que a gente consiga encaixar as características principais desse jogador, né? Dentro de uma plataforma, dentro de uma estrutura de jogo. Desafios diários em questões de relação interpessoal. A gente sabe que o treinador hoje em dia, o preparador físico, o preparador de goleiro, todos que estão trabalhando no futebol, a gente entende que não somente ele tem que saber das relações técnicas, táticas, físicas, mas acima de tudo ele tem que entender também muito o lado do ser humano, né? O lado do profissional que está ali trabalhando com ele, ter uma relação interpessoal, que ele consiga conectar pessoas, que ele consiga ter uma empatia,
para que ele possa estar conseguindo colocar essas ideias e, acima de tudo, também para que ele consiga conectar os jogadores, né? A gente vê aí, a gente sabe que hoje no mercado, a gente vê, pô, o treinador é muito bom, mas não consegue, parece que ele, assim, sendo bem simples, né? Ah, aquele treinador não tem vestiário, né? A gente ouve muito isso, né? E mais do que nunca a gente sabe que essa relação de conexão, a forma como eu vou abordar, a forma como eu vou me lidar com o atleta, a forma como eu vou fazer com que ele consiga desenvolver através da minha instrução, da minha demonstração, da minha conexão com ele, para que ele possa se sentir bem, para que ele possa estar sempre feliz dentro dos treinamentos, para que ele possa estar sempre desenvolvendo. No Flamengo, a gente, principalmente clube grande, né? A gente sempre lida muito com as questões das vitórias, né? Normalmente, principalmente em categorias de base, né? Os clubes vencem muito, né? E quando se vence muito, será que eu estou conseguindo oportunizar todos os meus atletas em relação ao quantitativo de atletas? Será que todos os atletas estão conseguindo estar no meio desse desenvolvimento num ambiente favorável para ele de competição? Será que eu priorizo somente os atletas que são titulares? Será que eu estou conseguindo colocar eles nesse ambiente de vitória, nesse ambiente de conquista, nesse ambiente onde ele gera um clima ali muito favorável, né? A gente sabe muito bem que vencer é muito bom, e existe também momentos de derrotas, né? E aí de derrotas para o jogador e de derrotas também para a comissão técnica, né? Como é que a gente consegue lidar com todo esse contexto, né? De vitórias? Eu estou ganhando, então se o meu embasamento em relação ao que eu estou fazendo, se o meu feedback para mim e para o grupo for embasado somente em resultados, né? Então quer dizer que se a gente tiver vitória, a gente é o melhor do mundo. Então, se a gente tiver derrota, a gente é o pior do mundo, né? Então, mais do que nunca, vocês vão ver para frente, a gente tem que fazer com que tudo esteja embasado, né? Para que todo esse processo de desenvolvimento do atleta e também desenvolvimento dos profissionais que estão ali, eles possam ser construídos juntamente com a gerência do clube, né? Para que eles tenham esse feedback construtivo, para que eles possam estar sempre construindo, desenvolvendo, evoluindo os atletas e desenvolvendo também todos os profissionais, para que possa não ficar somente nas questões do resultado, que a gente vê hoje em dia no Brasil, principalmente quando se trata de profissional, né? A gente vê que tem bastante treinadores que têm potencial, que têm perfil, mas que infelizmente, às vezes por 5 jogos perde, T3 e tal, e acabam sendo demitidos, né? Que é uma realidade que a gente vive hoje, né? E é uma reflexão que vale para todos nós pô, o embasamento tem que ser o quê? A gerência, as mãos, as lideranças do clube tem que embasar através do trabalho, desenvolvimento que está sendo feito, né? O resultado é um jogo. Logicamente, o resultado é muito importante dentro do processo. Talvez sim o mais importante, mas a gente também tem que olhar para tudo aquilo que está sendo desenvolvido. E aí a gente tem ali reservas, e aí eu falei anteriormente já, vale essa questão dos reservas em relação à questão de você conseguir oportunizar todos os atletas, e lá em cima a gente tem complexidade. Tudo que envolve o futebol é muito complexo, tem muitas variáveis que passam, que nos cercam o tempo inteiro, e mais do que nunca a gente tem que fazer com que a gente consiga desenvolver os nossos atletas dentro de toda essa perspectiva aí. E agora para frente, agora eu vou passar um pouquinho formatos de treinamento que a gente faz para desenvolver individualmente os nossos atletas e, acima de tudo, desenvolver também as demandas coletivas. Eu separei aqui algumas dinâmicas que provavelmente vocês já conhecem, vocês já viram, com certeza. São dinâmicas. São metodologias, né? Não vou falar em si de uma metodologia. Acredito que a especificidade do futebol é o futebol, é jogar futebol. Então, não vou defender nenhuma metodologia aqui, não vou falar disso, vou defender somente para que serve esses treinamentos que a gente vai falar aqui, que é de muita importância, e não vou falar nada em relação à nomenclatura de metodologia, porque eu acho que isso é o de menos importante, tá? A gente tem
dinâmicas de passe, dinâmicas de tensão, dinâmica individual, técnico específico, jogo comportamental, bolas paradas, né? E ali eu deixo claro que é potencializar o individual para o jogo, né? Potencializar o indivíduo para o jogo, e como eu falei anteriormente, o que eu acredito é que futebol, especificidade de futebol, é jogar futebol, e potencializar o individual para as demandas coletivas. Potencializar esse indivíduo para uma demanda maior, uma demanda de grupo, né? Onde ele tem que ter interações com os outros atletas, onde ele tem que ter entendimento das suas funções, onde ele tem que ter entendimento global das funções dos outros atletas também, que eu acho que isso é muito importante, né? E aí vem o treinamento e sua importância. O que a gente acredita? Eu penso o seguinte, que quando o atleta ele vai ao treino, né? E talvez alguns de vocês aqui que provavelmente já jogaram, talvez a grande maioria aqui deve ter, eu não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo, mas a grande maioria aqui deve ter entre 20 a 30 até 40, mais ou menos, e provavelmente se a gente está aqui agora, provavelmente vocês um dia já tiveram o sonho de ser jogador de futebol, assim como eu, né? E eu me lembro muito bem quando eu tentei jogar futebol, felizmente não deu certo, continuar de futebol, eu chegava no treino, trocava de roupa, ia para o campo, treinava, executava, né? E era um mero reprodutor daquilo que o treinador estava pedindo para mim. Eu não entendia para que servia o treino, né? Isso, lógico, fazendo uma reflexão hoje, né, de ter um pouco mais de embasamento, mas eu não entendia para que servia o treino. Eu ia lá somente para executar, era um mero executador. Depois eu ia para casa, ia embora, não pensava o treino, não sabia o que tinha acontecido lá, tinha um desgaste muito grande físico, técnico, não se falava na época, com 30 anos. Deu uma travada ali, Luan. E pô, né, o que a gente acreditou que o atleta ele precisa do treino, deu uma travada. Falhou o áudio um pouco. Me escuta? Foi. Agora voltou? Acho que voltou. Foi quando você estava falando do treino, quando você chegava em casa, começou a dar uma travada. Tá. E aí eu tinha falado da questão de quando eu chegava em casa do treino, não pensava o treino, eu ia para lá somente para executar e depois eu ia novamente outro dia para o treino. O que a gente pensa? A gente pensa que o atleta hoje em dia, mais do que nunca, para o desenvolvimento individual, para o desenvolvimento coletivo, ele precisa entender todas as partes do treino. Ele precisa entender aquilo que ele está praticando, né? Quanto mais ele tiver acervo e de parte de cognição mesmo, de entender para que serve uma dinâmica de passe, para que serve um técnico específico, para que serve uma dinâmica de tensão, enfim, para que serve todos esses conteúdos que cercam eles dentro do treino, a gente acredita que ele vai ter uma eficiência muito maior dentro da prática do treino e, logicamente, dentro dos jogos também, né? A gente não quer formar atletas que fiquem 7, 8, 9 anos dentro de um clube e não entenda absolutamente nada daquilo que ele está fazendo dentro do dia a dia dele. Não entenda a relação de jogo, não entenda a relação do treino. Então, é de muita importância esses atletas terem um entendimento e, às vezes, se a gente fizer até uma comparação, o talento que o menino tem um potencial grande. Agora travou legal. Um menino que não tem tanto talento. Travou? Travou. Mas tá indo e voltando de vez em quando, mas acho que agora voltou. Melhorou? Vou te fazer o seguinte, Lorenzo. Não tem um arquivo que eu te mandei aí? Da apresentação? Da apresentação? Eu vou pedir para você colocar.
para eu espelhar aqui. Beleza. Saiu já? Saiu. Saiu, né? Espelha para mim, por favor, Lorenzo. Que aí eu... Tá. Saiu? Beleza. Espelha para mim, por favor. Beleza. Cheguei mais próximo aqui do molde, para não ter problema. Show. Aí. E aí, dando continuidade. Isso. Me escuta bem agora, Lorenzo? Aham, tá show. Ah, show de bola. E aí, agora dando continuidade. E mais do que nunca, é isso que a gente acredita. Acredita em fazer com que a gente consiga fazer com que os atletas entendam a parte do treino, que é de muita importância, né? Quanto mais esse atleta tiver essa relação de entendimento, de saber tudo isso que acontece dentro do treino, eu tenho certeza que ele vai ter uma eficiência muito boa dentro dos treinamentos e dos jogos. E aí a gente estava falando de talento. Às vezes a gente tem um talento que às vezes não está envolvido, não está engajado dentro do treinamento, e às vezes tem um menino que não tem tanto talento quanto esse atleta, mas que é extremamente dedicado, extremamente envolvido, entende as partes do treino, entende todas as informações, e no nível hoje que a gente está, principalmente para se tornar jogador de futebol, pode ser que esse menino consiga ter um sucesso, consiga ser eficiente, consiga chegar e realizar o sonho dele. Então, o nosso dilema dentro das categorias de base, não é a gente executa o treinamento, a gente pensa o treinamento, a gente dá autonomia para que os atletas também falem do treino e também falem dentro dos jogos. As nossas intervenções nos jogos são intervenções principalmente no vestiário em relação ao primeiro tempo terminou, a gente vai para o vestiário e lá a gente não direciona todas as coisas que estão acontecendo no jogo. Então, na verdade, é uma orientação já guiada, né? A gente estimula eles a pensarem o que está acontecendo dentro das nossas estratégias e eles vão desenvolvendo também para que eles possam ter essa autonomia de poder pensar e de poder tomar decisões em relação ao contexto coletivo. Lorenzo, passa para mim, por favor. Isso. Aí, a gente tem uma dinâmica que possivelmente quase todos vocês devem fazer, que é uma dinâmica de passe, né? Uma dinâmica onde a gente tem uma relação ali de treinos, né? Com referências a passe, domínio, abordagem, aproximação, onde nesse formato aí que está nesse momento aí agora, a gente tem uma formatação de um triângulo, né? Dentro desse cenário aí, a gente tem exercícios onde a gente estimula aproximação, abordagem, aproximação, a forma como o meu corpo vai estar posicionado para receber essa bola, abordagem, como eu vou abordar essa bola, se é com o pé direito, se é com o pé esquerdo, utilizar as duas pernas na abordagem para trabalhar o pé dominante e não dominante, o domínio orientado, que você já deve ouvir muito também, já dominar orientando para um próximo jogador que vai receber essa bola, repertórios de ajuste do corpo, né? A gente entende que no jogo de futebol o jogador pode receber bola a qualquer momento lateralizado, né? De frente, a bola pode de repente ele estar de costas e de repente ele perceber que tem uma ação que pode vir por trás, ele tem que fazer um giro e receber essa bola, ou seja, a gente gera repertórios dentro dessa dinâmica, mesmo sendo sem oposição, a gente gera repertório para que esse atleta consiga ter o repertório técnico, né, ação técnica, para seguinte depois a gente colocar repertórios de oposição e aí entra outros valores de questão de perceber, de tomar decisão, enfim. E aí, oi. É que você falou do domínio, do ajuste do corpo, me lembrou o lance do Hugo, no caso aquele lance que ele falhou,
Perfeito. Você acha que foi um pouco disso? Que ele dominou, apareceu com a perna errada e também não ajustou o corpo para voltar ao passe. Ele ajustou meio que para fazer o drible mesmo. Perfeito, ele dominou, se eu não me engano, ele dominou com a esquerda e foi fazer a condução com a direita e foi puxar de letra, não foi isso? Acho que foi isso puxar, mesmo. Se ele de repente, eu não estou me recordando agora, mas se ele de repente domina já com a direita e faz o passe de esquerda, já facilitaria muito ali a ação de circulação, né? E aí, e como ele dominou com a esquerda, teve que girar o corpo para depois puxar a bola com a perna direita, ali ele já perdeu, se foi assim, ali ele já perdeu um pouquinho de tempo. E ali acho que foi uma decisão também. Ele percebeu, logicamente, que ele poderia driblar, né? Ele foi para esse risco, mas acho que foi uma decisão um pouco equivocada e acabou perdendo a bola e o time acabou fazendo o gol. Mas em relação a essa questão, é justamente isso. É a mesma coisa. O lateral esquerdo está com a bola. Aí ele direcionou essa bola para frente, não tem opção de passe, ele trava. E aí o zagueiro está atrás dele. Ele faz esse passe para o zagueiro. E a pressão está subindo. A partir do momento que ele consegue dominar essa bola já com a perna direita, direcionando o corpo dele para o lado direito, fazer o passe de esquerda, sem dúvida nenhuma que isso é um repertório motor técnico, mas isso já facilita a ação de circulação, que é um movimento, é um comportamento tático, para que ele consiga tirar essa bola da pressão. E isso aí, essa dinâmica, é justamente para isso. É para direcionar o corpo, para fazer com que o jogador tenha muitas ações de repertórios de movimentos, para que ele, dentro de uma ação, logicamente, um contexto de oposição, ele consiga ter um repertório técnico refinado. E aí a gente tem tabela, triangulação, a gente tem passe em 2 tempos, que seria isso que você acabou de falar, Lorenzo, e passe de primeira. E uma coisa que a gente faz muito e deixa isso muito explícito para os atletas é que, a partir do momento que não tem oposição, eles não têm tantas demandas de tomada de decisões, né? O estímulo de perceber, o estímulo de tomar decisão, o estímulo de executar, no caso, executar fica mais agravante, fica mais mais direcionado para esse trabalho, mas o perceber e o decidir, ele é de complexidade muito baixa, né? Justamente porque não tem oposição. E aí, quando se faz isso, a gente faz o quê? Faz com que esse treino seja numa velocidade de ação muito alta, muito intenso mesmo, para condicionar essa ação técnica dentro de uma perspectiva onde a gente acredita que a velocidade tem que se chegar, que não chega, a uma ação de jogo, né? E aí, mais do que nunca, se essa velocidade não for num nível satisfatório, a gente acredita que isso não vale a pena, né? E o nível de concentração deles. Concentração para poder fazer abordagem, concentração para fazer aproximação, domínio orientado, para que esse refino técnico seja muito apurado, né? Não adianta nada esse atleta fazer todas essas ações, como eu falei, vou falar novamente, de uma forma lenta, e aí a gente não acredita que isso tenha eficiência nenhuma. Lembrando, lógico, categorias de base, categorias inferiores. A partir do momento que o atleta tem dificuldade em repertório técnico e ele não consegue fazer numa velocidade de ação rápida, o que a gente faz? A gente aprimora essa ação técnica e, em seguida, vai colocando a ação de velocidade, vai estimulando a velocidade no nível de progressão, para não gerar nenhum tipo de complexidade para o atleta, até também para não ter nenhuma defasagem em relação às questões técnicas desse trabalho de passe. E aí, dentro desse triângulo, ou dentro desse quadrado, dentro desse hexágono, o formato que vocês quiserem fazer, isso aí tem infinitos formatos que dá para se fazer esse trabalho. Se quiser, depois pode me pedir, depois no WhatsApp, que eu mando, tem vários mapinhas desse aí de dinâmica de passe que dá para ser feito e dá para elaborar bastante. O importante saber são os conceitos que estão sendo trabalhados e para que serve esse trabalho. Lorenzo, pode passar, por favor?
aí. Aí, em seguida, a gente tem a dinâmica de tensão, né? Que é mais conhecido como rondo, como bobinho. Vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem, são exercícios, né? Que eu acredito o seguinte, é uma progressão ali, dinâmica de passe, vou trabalhar o refino técnico, né? Técnico do passe. Dinâmica de tensão. Eu vou trabalhar essas ações de passe dentro de uma perspectiva onde eu tenha oposição. E aí o formato que eu posso fazer são formatos infinitos também. Eu posso fazer formato com superioridade numérica, posso fazer formatos com igualdade numérica, posso fazer encaixes de 3 times, 2 times, enfim. Aqui a gente tem um exemplo aqui onde a gente tem como se fosse um hexágono, correto? E a gente tem uma ação aí onde tem 6 contra 2 atletas, né? E aí depois a gente tem uma outra variável onde a gente tem os 6 contra 2, só que um já escorrega por dentro. E depois a gente já tem um outro onde a gente tem 5 contra 3 jogadores, né? E aumenta o nível de complexidade. E aí dentro dessa atividade, eu vou estar estimulando passe curto, passe médio, passe entre linhas, o passe de primeira, o passe 2 tempos, o ajuste do corpo, o corpo ativado, o ajuste do corpo para poder identificar o espaço que eu vou receber essa bola. A gente diz muito que quando a bola sai do meu pé, ou seja, a bola sai do meu pé, eu já tenho que ser opção de passe para o meu companheiro, né? Eu já tenho que me ajustar dentro do campo onde eu esteja direcionado. A gente tem bola, jogador e oposição, né? E eu tenho que procurar esse ajuste para poder receber essa bola dentro de uma condição onde eu consiga imediatamente receber e dar sequência nisso sem ser logicamente vou ter pressão, mas eu consiga ter progressão dentro da atividade. Aí a gente tem demanda ofensiva e demanda defensiva, né? E aí eu coloquei algumas coisinhas aí de relação à demanda defensiva, que é fechamento de linha, né? Indução, eu induzir para onde eu quero que meu adversário vá com a bola, abordagem, de como eu vou abordar, como é que vai ser minha base, como é que meus pés vão estar, se meus pés vão estar paralelos, para onde eu vou direcionar, se é para o corredor central, se é para o corredor lateral, pressão na bola, pressão no portador da bola, de conseguir botar o pé para tentar roubar, coberturas, né, dentro desses joguinhos, e pressão imediata, no caso, quando a gente perde a posse de bola, imediatamente a gente já reage para poder pressionar, e isso aí é um conceito, é uma filosofia, um modelo do clube. E aí, dentro desse jogo, uma das coisas que eu acho mais importante, logicamente que a ação técnica é muito importante, a ação de perceber, a ação de decidir, a ação de executar também é muito importante, mas o que eu acredito muito também é essas questões de comunicação, né? A forma como eu vou comunicar com o meu atleta, a forma como eu vou fazer com que o atleta me enxergue, né? E isso pode ser através de gestos, pode ser através de fala, pode ser através mesmo daquele olhar, um olhou para o outro e ali já gerou conexão e ele consegue fazer o passe, né? A gente já tem até um videozinho do Paquetá. O Paquetá, né, foi formado no clube, é um jogador que o gesto dele para pedir a bola, ele coloca a mão dele para baixo, né, como se fosse posicionando assim no pé, né? E isso, querendo ou não, faz com que ele consiga conectar os atletas que estão com a bola e isso faz com que ele consiga, logicamente, ele tem um ajuste do corpo, ele consegue se posicionar muito bem no espaço, mas é um gesto que ele faz que, de certa forma, deve comunicar o atleta que está jogando com ele. E aí, mais uma vez, a gente tem nível de concentração, nível de intensidade, essa relação. Se a gente for dar ênfase em organização ofensiva, né, de ter a bola, ter muita mobilidade dentro desses joguinhos, o nível de concentração tem que ser muito alto. Nível de intensidade, quando a gente diz que concentração é igual a intensidade, a partir do momento que o atleta está concentrado, essa intensidade, com certeza, ela vai ser satisfatória, né? A partir do momento que o atleta não está concentrado dentro do jogo, essa intensidade, ela provavelmente ela vai ser baixa e provavelmente vão ter erros, tá? Pode passar para mim, por favor? Acho que o Felipe está com uma dúvida. Ele pode tirar agora ou deixa para depois? Pode falar. Tem que desmutar isso. Foi.
Filipão, fica à Pessoal, boa vontade, por tarde. favor. E aí, Leonan, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o time Forte pelo espaço, pelo tempo. Queria agradecer o Leonan também pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E aí eu queria aproveitar essa passagem que você faz aí, Leonan, para poder falar um pouquinho sobre essa comunicação, esse canal de comunicação do Paquetá e da formação dos atletas do Flamengo, para poder compartilhar contigo talvez uma angústia que a gente tem aqui em Juiz de Fora, sou da escola do Flamengo daqui, que talvez é uma Uhum. angústia que vocês têm aí, talvez esse compartilhamento dá para a gente poder refletir um pouquinho mais. Essa questão que você falou aí, que pelo menos por parte da equipe do Flamengo, na categoria de base, que o Flamengo tem uma metodologia, tem um método a ser seguido por todos os treinadores, as estratégias didáticas que são estipuladas por cada treinador é que vão diferir mesmo, que é o mais coerente nesse sentido. Mas eu queria saber o quão vocês, treinadores de categorias diferentes, conseguem se comunicar para que os atletas eles possam passar, né, e irem de um treinador para o outro com comunicações que sejam coerentes e harmônicas para que eles possam não interromper o trabalho, mas continuar a dar prosseguimento, uma vez que as estratégias didáticas elas tendem mesmo a ser diferentes de um treinador para o outro. E a gente, aqui em Juiz de Fora, passa por isso, né? Porque a gente, apesar de ter um método que seja semelhante, a gente acaba lidando diferentemente com os nossos treinos. Acredito que Perfeito. talvez os conceitos que são estipulados por vocês dentro da metodologia, eu acredito que seja aí o caminho, é isso? Obrigado, tá? Então, pô, bom te ver aqui, Filipão. Lembro que a gente estava lá na Gávea junto lá, foi bem bacana. É verdade. Então, Filipão, em relação a isso, é assim, eu acho que eu acredito que cada profissional tem sua particularidade, né? O que a gente deve seguir, sim, é o modelo que o Flamengo exige em relação ao nosso formato de jogo, né? Como eu falei para vocês, em relação ao método, isso fica muito a critério do treinador, né? Hoje em dia, se a gente for ver, muitos profissionais têm praticamente as mesmas linguagens, né, em relação ao treinamento. É lógico que alguns vai diferenciar. Vou dar um exemplo muito simples. Tem gente que fala funil, né? Eu não falo funil, eu falo proteger a baliza, né? São nomenclaturas que são diferentes, né? Mas que têm o mesmo objetivo, né? E isso aí, assim, existe sim essa diferença, provavelmente existe sim essa questão de um treinador falar uma coisa, o outro treinador falar uma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa bem claro para os atletas que o funil e que o proteger a baliza é o mesmo conceito, né? E que cada um tem sua particularidade, cada um vai falar da forma que quiser. E o Flamengo deixa isso muito aberto. Por quê? Porque a gente sabe também que os atletas de formação, quando eles chegarem no profissional, eles vão ser treinados por outros treinadores. Eles vão sair de um clube, vão para outro clube. Eles vão ter essa vivência, de repente, em outros lugares. E acredito também que isso, de certa forma, pode ser positivo, né, para os atletas, só não pode ser positivo a partir do momento que ele não entende o que é, né? Se ele não entende o que é proteger a baliza, pô, o que é proteger a baliza, Leonan? Proteger a baliza isso, isso. Não, porque isso aqui que você está falando, Leonan, o treinador da outra categoria falava funil. Então, mas é isso, o conceito é esse, tem que deixar bem claro. Mas isso realmente, Felipe, isso acontece muito, acontece demais isso, e o Flamengo também deixa um pouco aberto isso justamente para pensar nesse lado também informativo em relação a futuramente esse atleta estar em outro clube, com outro treinador, com outro tipo de contexto, outro tipo de instrução, demonstração. Não sei se eu consegui te responder, Filipão. Conseguiu sim, Leonan. Te agradeço a resposta. Eu acredito que a sua resposta, na verdade, ela acalenta um pouquinho aqui, sabendo que vocês também passam por essa angústia e essa diferenciação, essa diferença, essa variabilidade de uso de termos, né, que eu acredito que existe em todo o Brasil, em todos os clubes, e que talvez essa unificação de conceitos é algo utópico, mas que talvez eu vejo como um benéfico, talvez num momento a gente conseguiria ter mais harmonia nessa comunicação, assim como a gente usa os princípios, os conceitos, para poder tentar fazer com que essa comunicação entre os jogadores
no trato da comunicação em si mesmo, mas também no trato metafísico, igual você falou do Paquetá, que se utiliza de alguns traços gestuais para poder que os companheiros identifiquem e os adversários não identifiquem, né? Nessa contra-comunicação também que existe. Eu acredito que daí seria um passo muito importante para a nossa evolução também. Mas, assim, obrigado pela resposta. Acalenta bastante. Felipe, eu acredito muito nisso também. Penso que isso poderia ser um pouco mais próximo em relação a isso, tá? Mas é aquela questão, né, Filipão? Talvez a gente possa ter a mesma ideia em relação à estruturação do nosso treino, ideia em relação ao nosso formato de jogo, ideia, de repente, da forma como a gente vai abordar e conectar com os atletas, mas talvez pode ser que a gente tenha comunicações diferentes, né? De repente, a gente tem o mesmo formato de todas as variáveis, mas a forma como a gente vai comunicar, ela pode ser diferente, ela pode, de repente, aquilo que eu falei, cada um vai ter sua particularidade, né? Cada um vai ter sua forma de conectar com os atletas, mas se isso, pensando em formação, sem dúvida, eu falei do ponto positivo em relação à progressão deles para as outras categorias e profissional, mas sem dúvida, se isso fosse um pouco mais próximo à linguagem, à comunicação, para que ele, dentro das categorias de base, essa sequência, né, e até ensino e aprendizado para o atleta, seria um facilitador muito grande. Leonan, mas é isso. Oi. Pode ser uma dúvida também de alguns professores aqui, tipo, no Sub-13 você já consegue passar todos esses conceitos, porque Sub-13 é criança, né? Então, tipo, dá para passar tudo e a criança absorver? Aí eu vou falar para vocês. O Sub-13 do Flamengo é criança, mas essas crianças que a gente tem lá são crianças que, porra, são grandes, sabe? São crianças que, fisicamente são jogadores que você olha assim, caraca, você não acredita que é Sub-13. Hoje o desenvolvimento da criança ela tá muito grande, cara. O amadurecimento, principalmente quando se trata de futebol, é assim, surreal, cara. É surreal o desenvolvimento desses atletas. E aí, em relação a essas atividades, são atividades que, lógico, no início do ano, quando a gente pega esses atletas, eles estão no nível ainda muito sensível do Sub-12 e Sub-13, né, principalmente nível maturacional também. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão, principalmente de tensão, né, por conta de não expor aos meninos um desgaste físico, não vou falar nem mental e cognitivo, mas físico, porque gera muita ação de contração, desaceleração, aceleração, então o controle tem que ser bem grande. Agora, essas atividades aqui, eles já fazem desde sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, então eles já estão rotinados dentro do clube e já tem uma progressão muito grande, entendeu? Então, nossos professores já podem cobrar isso daí nas escolinhas deles, né? Dá para fazer, porque isso, na verdade, é um formato, é um fragmento do jogo, né? Na verdade, é um fragmentozinho do jogo ali, um pedacinho que você tem do jogo, né? E aquilo que eu falei, é o que eu acredito. A especificidade do jogo de futebol é jogar futebol. E aqui a gente tem um pedacinho, um quarto, de repente, até menos, um pedacinho do jogo de futebol onde vai acontecer. É como se fosse jogar um bobinho, como se fosse jogar um joguinho na rua. São ações ali curtinhas, onde você vai estimular a percepção, tomar de decisão, execução. E a gente acredita muito que isso aí faz com que a gente consiga desenvolver individualmente os nossos atletas. Show de bola. Pode passar. Aí a gente tem o formato de treino dinâmico individual, né? Que seria ver a relação do 1 contra 1 defensivo, do 1 contra 1 ofensivo. A gente tem a questão da relação de condução, a gente tem a relação do drible, a gente tem a relação da finta, a gente tem a relação do cabeceio, a gente tem a relação da finalização. A gente, na verdade, tem uma técnica geral aí, né? E aí a gente tem algumas questões também voltadas para comportamentos, base posicional do corpo, pés em diagonal, indução, aproximação, abordagem, que são conceitos, conceitozinhos de organização defensiva, né? Aí a gente tem até uma atividade onde a gente tem 1 contra 1, correto? O time de azulzinho, no caso, ele está atacando, o time de verde está defendendo. E a gente divide esse campo do lado esquerdo e do lado direito justamente para
a gente direcionar para onde vai ser feita a indução, né? Direcionar para onde a gente quer com que a equipe adversária conduza a bola. E aí, nesse momento, a gente trabalha a aproximação, a forma como o meu corpo vai estar posicionado para a gente aproximar do atleta, a abordagem, como eu vou abordar, como é que eu vou utilizar os meus meios em relação aos meus pés, de como vai estar posicionado para que quando o atleta da equipe de ataque fizer uma finta, um drible, como é que eu tenho que me comportar em relação às questões defensivas para eu conseguir ter eficiência, né? A gente trabalha muitas questões nesse momento aí, de quando às vezes está em superioridade numérica, a gente pode fazer essa atividade de 2 contra 1, 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2. A gente pode trabalhar também já alguns conceitos de temporização, de proteção da baliza, que no caso tem gente que usa o funil, algumas variáveis táticas, comportamentos táticos dentro disso tudo do nosso jogo, dentro de uma demanda individual. E aí, novamente, técnica geral, vai trabalhar condução, vai trabalhar drible, vai trabalhar finta, vai trabalhar cabeceio, que é muito importante nessa fase, vai trabalhar finalização com pé dominante, não dominante. Mais do que nunca, os atletas precisam ter tem que ter esse domínio, né, da utilização da perna esquerda, da perna direita. E depois, ali embaixo, essas variáveis aí de aproximação, abordagem, indução, base posicional do corpo, enfim. Tem até um videozinho, depois quem quiser pode me chamar no Zap, tem até um videozinho que deixa isso muito claro dentro de uma atividade, que é uma atividade muito importante para a tática individual, para o desenvolvimento individual do atleta em relação às demandas de organização ofensiva, organização defensiva, dentro de uma perspectiva de 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 2, enfim. Pode passar, Lorenzo? Até eu vou pedir o vídeo, hein? Ah, show de bola. O Caio Nóbrega foi meu aluno, e se você já trabalhou com ele, eu não vi quem mandou a mensagem aqui agora. Calma aí que eu vou ver. O Caio Nóbrega foi meu atleta no Sub-13. Infelizmente mesmo, eu não consegui. Júnior foi nosso aluno. Parabéns, Júnior. O Caio Nóbrega é um dos melhores jogadores do Sub-13 do Flamengo. Parabéns, tenho certeza que seu trabalho foi muito bem feito, porque ele é um menino extremamente técnico, extremamente inteligente. E, assim, se fosse para apostar no menino hoje no Sub-13, que chegasse ao profissional, eu apostaria nele. É um menino muito... Primeiro que é muito envolvido... Primeiro que é bom garoto. É um ser humano fantástico. E é muito envolvido no treino, entende muito do treino. Aquilo que a gente está falando da percepção do treino, que o atleta precisa entender. Ele entende muito treino, ele entende o jogo, ele busca todo dia evolução, busca informação, ele conversa muito com a gente. É um menino que eu gosto muito, sou fã dele, e eu torço muito para que ele possa um dia se tornar jogador profissional, porque ele é um menino que merece muito e, assim, é um menino extremamente competitivo, vencedor. A categoria dele venceu muito já no Flamengo e ele é uma liderança dentro do grupo. Então, bacana, e parabéns aí pelo trabalho, que tenho certeza que gerou muitos frutos para que ele pudesse estar hoje no Flamengo. Formatos de treino seria o técnico específico, e aí já entra mais padrões de movimentações táticos da nossa equipe, né? Aí a gente tem ali, valeu, Júnior, show de bola, que precisar, só mandar mensagem. A gente tem ali o Diego tinha perguntado também para a organização ali dele quanto tempo dura mais ou menos, deve terminar umas 4h10, né? 4h15, por aí. Eu nem vi o horário, gente, desculpa aí. Que horas são, o Lorenzo? São 3h52. Por aí, deve acabar por aí, sim. Show. Aí a gente tem já para trabalhar os nossos comportamentos em relação à padronização de movimentos, né? Potencializar o gestual técnico numa demanda, numa perspectiva de padrão de movimentos da equipe, né? Específico para cada posição. A gente faz variáveis de 6 a 5 movimentos específicos para cada posição. Exemplo, o zagueiro recebeu a bola, né? Ele vai fazer esse domínio e vai achar o lateral. O lateral vai dominar, vai trazer de volta, vai dar nele. Ele vai conduzir para atrair, vai achar um passe no volante, né? E aí a gente faz repertório de saída curta. O zagueiro recebeu a bola novamente, não achou o lateral, achou o volante. Não achou o volante, achou o lateral. Não achou o lateral, nem o volante, achou o meia.
não conseguiu ter progressão, vai travar, vai achar o goleiro. Ou seja, estimula repertórios ali de ações técnicas que ele precisa ter muito refino para o desenvolvimento, nesse momento aí, das ações coletivas. Tá? E aí a gente coloca aí repertório de movimentos, muitos movimentos de ações táticas que acontecem dentro do jogo, treinos sem oposição e com oposição, e aí fica muito critério do feeling do treinador, do que ele está vendo, do que ele está achando, de como está sendo, se sem oposição está sendo um facilitador muito grande, coloca oposição. Já deve ser feito em velocidade novamente, muito veloz nessa ação, para que realmente mapeie as informações de um formato, de uma estrutura, dos comportamentos ofensivos que o treinador quer, e concentração para realizar os movimentos. Isso aí pode ser feito de forma fragmentada, no caso aí, lá na frente, lá a gente tem os dois meias, os dois beiradas e o central, e ali você trabalha repertório, movimento de penetração, de filtração, de bola no espaço, de finalização, de jogo apoiado, várias ações ofensivas que podem ser feitas, de finalização de beirada, finalização de central, finalização dos médios, enfim, diversas variáveis. E aqui embaixo a gente tem a nossa saída de bola, os zagueiros, os laterais e um volante ali de quadradinho azul, tá? E aí a gente faz repertório de circulação, de passe vertical, de jogo apoiado, faz sim também algumas saídas em estratégias contra equipes de bolas já direcionadas, de repente no lateral em diagonal, enfim, dá para fazer diversas variações e também pode-se fazer o 10, trabalhar com os 10 jogadores, né? De fazer ação onde a bola passe por todos os setores, mapeando os movimentos táticos e ofensivos da equipe. Isso pode fazer de forma ofensiva e também pode fazer de forma defensiva para trabalhar os ajustes em relação à parte defensiva, de compactação, de balanço defensivo, compactação horizontal, vertical, enfim. Pode passar, Lorenzo? Eu não tenho uma dúvida que acho que pode ajudar alguns professores também quando for jogar Copa Fla ou torneio, porque, tipo, geralmente, pelo que eu sei, né, eu acho que os times, por exemplo, você tem ali na tela, tem os laterais, o goleiro, os zagueiros e um volante ali. Mas se o outro time estiver pressionando com mais jogadores do que o esperado, aí o nosso time volta mais para buscar mais o jogo, né? Tipo, talvez até o atacante. Então, aí já entra muito em estratégia, né? Se você entende que a equipe adversária vai te pressionar, você tem que saber quais são os comportamentos que essa equipe faz nesse momento de pressão. Por que eu estou falando isso? Porque se essa equipe for te pressionar, vai subir o bloco, né? Se você também congestionar ali, será que vai ter espaço para jogar? Não sabemos. Não sabemos porque a gente tem que ver como é que é o comportamento da equipe adversária. Se você, de repente, deixar os jogadores mais afastados, será que eles realmente, para ganhar espaço na profundidade, será que realmente eles vão subir o bloco? Ou seja, é uma reflexão, né, que a gente tem que ter entendimento de como se comporta a equipe adversária em bloco defensivo alto, né, e o que ela faria, o que ela também, se ela conseguir com um bloco alto, se eu também mudasse a estratégia de fazer com que eu tenha mais atletas na profundidade, ou seja, a estratégia, isso aí. Mas aí, então, por exemplo, finge que, sei lá, a Escola Flamengo Grajaú vai jogar lá contra o Vasco, aí, tipo, aí o professor lá falou, vamos sair jogando aqui parecido com o Flamengo, como o Flamengo tenta mesmo, tipo, o volante volta ali para buscar, tem os laterais tentam sair com a bola no pé, só que, sei lá, aí o outro time está pressionando com mais jogadores do que o que era previsto. Aí os outros jogadores do nosso time vão saber que é para eles voltarem ou então que é para dar chutão mesmo, né? Então, isso aí, Lorenzo, tem muitas variáveis que podem acontecer, porque mesmo a equipe adversária em superioridade numérica, você também consegue furar esse bloqueio, entendeu? Você consegue furar também esse gatilho de pressão deles. Só que, logicamente, você tem que estudar a equipe adversária, você tem que ver quais são os pontos fracos para você conseguir fazer esse furo. Dentro de uma condição que você falou, nesse momento, eu aproximaria mais os meus jogadores, entendeu? Eu faria uma saída com 7, com 8 jogadores, onde eu aproximaria um pouco mais para ter mais conexão de passe para eu conseguir essa progressão, entendeu? Entendi, show de bola. Aí a gente tem formatos de treinamento de jogo comportamental,
que é um jogo comportamental, é um jogo onde já tem ações comportamentais táticas, né? A gente tem ali treinos com referências de comportamentos ofensivos e defensivos, treinos com inferioridade numérica, treinos com superioridade numérica, treinos em igualdade numérica, treinos em alta intensidade, e eu faço sempre as bolas paradas dentro de um treino, tá? No quadro ali de cima, a gente tem um jogo onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contra 8. A gente tem 10 contra 8 atletas de azul marcando, tá? E 2 atletas de verde. A ideia principal aí, a ênfase no treino, era que eu conseguisse circular nos 3 corredores para poder acionar a baliza. Aí vai falar, Leonardo, você não está fugindo da lógica do jogo, não? Para cercar, fazer a circulação pelos 3 corredores para depois acionar o gol? Se o cara estiver no corredor lateral ali pela direita e conseguir infiltrar e fazer um gol, vale? Vale. A regra não tem que ser determinante, né? O que tem que ser determinante ali, o que eu tenho que ver é o comportamento. Por que eu fiz essa atividade? Eu fiz que em algum momento a minha equipe ela precisava circular a bola. A gente estava fazendo ações pelo corredor lateral direito e finalizando pelo corredor direito. A gente não tinha progressão. Então, dentro do formato de jogo que eu quero, a gente precisa circular essa bola para a gente ter progressão. E aí, mais do que nunca, a importância de dar ênfase ao treino, mas, acima de tudo, entender que essa regra não vai ser determinante. O que vai ser determinante, sim, vai ser a ação, o comportamento que está acontecendo dentro da atividade. Pode passar, Lorenzo? Aí, o que eu tenho, na minha semana, o que eu faço? Meu treino é terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu faço uma divisão aí, onde a gente tem dinâmica de passe, um técnico específico, uma dinâmica individual. Dinâmica de tensão, jogo comportamental, né? Dinâmica de passe, dinâmica individual, jogo comportamental. Atividade lúdica na sexta-feira, técnico específico, jogo comportamental. Esses númerozinhos aí é o quê? A dinâmica de passe ela tem 3 variações dentro desse treino. Técnico específico, 3 variações. Dinâmica individual, 3 variações. Dinâmica de tensão, uma vez na semana. Uma vez, no caso, uma atividade, desculpa. Dinâmica de tensão, mais uma atividade. Então, uma vez uma regra específica, depois embaixo, mais uma vez outra regra específica e um jogo comportamental. Isso tudo tendo progressão, tá? Na quinta, uma dinâmica de passe, 3 variações. Uma dinâmica individual com uma variação e um jogo comportamental também com uma variação. Na sexta-feira, uma atividade lúdica, um técnico específico e um jogo comportamental. Eu divido a minha semana assim, tá? E aí, dentro da semana tem jogo? Tem. Mas o que eu faço? Eu tento equilibrar os treinos que eu estou dando para desenvolvimento individual e também desenvolvimento coletivo. Ou seja, eu não fico somente pensando no jogo. Eu penso na formação, no desenvolvimento dos atletas, que é o mais importante. O jogo é importante? É, muito importante. Ganhar é muito bom? É, ganhar é muito bom. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender que é de muita importância o desenvolvimento individual do atleta para as demandas coletivas. Pode passar, Lorenzo? E aí a gente tem um quadrinho aí embaixo, onde eu tenho o quantitativo de atividades que aconteceram dentro da semana. Dinâmica de passe, dinâmica individual, dinâmica de tensão, técnico específico e jogo comportamental. Pode passar aí, Lorenzo? Naquele workshop que teve na Gávea eu não pude ir, mas é só... Tipo, os nossos professores eles receberam exemplos dessas dinâmicas, do que eles podem fazer dentro de cada disso, né? Receberam. E eu fiz questão de hoje abordar um pouco daquilo que foi falado lá, porque teve gente que não participou, entendeu? Então, por isso que eu fiz questão de poder abordar isso. E aí, para a nossa sequência, aí, para as outras palestras, a gente vai ter outros temas para que a gente possa estar abordando aqui, desenvolvendo e falar de futebol, que é muito bom. Pode passar. Lembrando o seguinte, Leonardo, lembrando que a gente disponibilizou também na nossa plataforma esse primeiro workshop, tá? Então, mais de 3 horas de gravação lá, tá? Na Central do Franqueado, né, Rafa? Central do Franqueado, que tem lá o link. Isso. Só entrar lá que tem um link. E aí tem mais de 3 horas daquele primeiro. Bacana.
Então fica aí, quem é professor, não deixa de ver, e quem é franqueado, exige aí do seu professor assistir, porque é uma coisa que a gente fala muito, metodologia Flamengo, a gente cobra até um pouco mais caro do que as outras escolas por conta do conteúdo que a gente entrega, né, para os nossos alunos. Então vocês têm aí uma aula aí excelente para conseguir dar, e até puxo até aqui a dica de, quando vocês forem postar aí no Instagram, nas redes sociais, sobre metodologia Flamengo, vocês podem especificar o que é, porque às vezes a pessoa, o pai, a mãe, pode não ter a menor noção do que significa isso, e aí você faz posts aí semanais mostrando o que é a metodologia Flamengo, o que seu filho vai aprender. Perfeito. Aí o último quadrinho aí, eu agradeço essa tarde aqui de uma terça-feira, que a gente possa estar aqui falando um pouco sobre futebol, que é uma coisa que a gente ama, que é uma coisa que a gente gosta. De certa forma, parabenizar todo mundo que está aqui, parabenizar aí o professor Júnior, né, que teve o prazer de trabalhar lá com o Caio Nóbrega, que é um excelente jogador. Parabenizar também pelo Filipão, lá de Juiz de Fora. Felipe, a gente teve um contato bem próximo lá na Gávea, foi bem bacana, conheço muito bem o desenvolvimento lá da escola dele. E, galera, estou super aberto aqui para a gente trocar informação, trocar conteúdo. Vão ter dias que a gente pode elaborar temas, né, onde um professor da unidade pode falar como formata o seu treino, o que faz dentro da sua escola, como é a forma de trabalho de vocês, o que vocês fazem para desenvolver os atletas. A gente pode colocar também isso também para vocês trazerem para a gente aquilo que vocês estão efetivamente fazendo dentro dos treinamentos e como vocês fazem isso tudo para a formação dos nossos atletas. E tenho certeza que está dando muito certo, porque a gente está tendo muita resposta, né? A gente tem vários jogadores hoje na base que vieram das escolas Flamengo, né? E mais do que nunca, a gente só tem que agradecer vocês, porque vocês que estão aí nessas lideranças em relação a todo o desenvolvimento e todo o desenvolvimento humano e, acima de tudo, o desenvolvimento técnico dos nossos atletas para que eles possam um dia efetivamente estarem no Flamengo. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, estou super proativo. Se me chamarem, quiserem me chamar no Zap para a gente conversar de futebol, eu sou apaixonado por futebol, apaixonado por treinamento, assim como vocês também. E o que eu puder fazer para a gente poder estar junto aí nesses meses que a gente vai ter aí de programação de temas para falar de futebol, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. E fico à vontade aí, quem quiser contribuir com algum tema. Leonan, quero falar sobre isso, isso, isso. Aí eu vou direcionar o mês, a gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar, a gente vai fazer reflexão. O que é o mais importante é a gente poder estar em contato para poder estar desenvolvendo. Beleza, galera? Deixo aberto aqui. Quem quiser explanar, quem quiser falar alguma coisa agora, fica à vontade. Eu fecho aqui minha explanação, agradeço a todos vocês, agradeço ao Lorenzo, ao Rafa, uma iniciativa bem bacana que eu acho que vai dar muito certo. Beleza, galera? Muito obrigado. Certeza. Obrigado, Leonan. E eu ia falar que esse assunto dos temas eu posso abrir lá na Central do Franqueado um comunicado com uma pesquisinha para vocês der sugestão de temas, e aí o Leonan já vai adaptando cada apresentação aqui. Perfeito. Cássio, ele chegou a perguntar se a gente ia disponibilizar a apresentação. Não tem problema não, né? Pode mandar para eles? Pode, não tem problema nenhum. Essa apresentação aí é minha. Ela é uma apresentação do que eu faço dentro dos meus treinamentos, tá? Não tem problema nenhum, pode passar. Eu vou deixar, a galera que está ouvindo aí, eu vou deixar na Central do Franqueado, então, eu vou botar hoje. Alguém tem alguma dúvida? Felipe aqui. Pode falar, Felipe. Obrigado. Na verdade, eu não tenho pergunta, eu gostaria até de deixar mais tempo e espaço para os outros colegas que ainda não tiveram oportunidade de participar. Só agradecer mais uma vez o time forte, ao Rafael também, que na minha primeira fala eu não percebi que ele estava por aí ainda, então a iniciativa do time forte de fazer essa conexão, essa aproximação com o Leonan é muito legal para a gente que está aqui nas escolas e a gente se sente muito mais parte e ativo
desse processo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Leonan, como sempre, um cara muito humilde, é uma pessoa muito gentil, e disponibilizar o tempo dele e o espaço para poder fazer essa troca com a gente. Eu aqui agradeço em nome da Escola do Flamengo de Juiz de Fora aqui. Valeu, Felipe. E se sinta à vontade, Filipão, de repente, de algum mês você querer explanar algum tema, porque pela troca que a gente teve, eu sei que você também tem bastante conhecimento, você é um excelente profissional, então fique à super vontade aí para poder estar explanando aqui com a gente, beleza? Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você também. Kiss, de maneira nenhuma. Depois da sua fala, fica muito difícil apresentar qualquer conteúdo aqui, mas eu agradeço o carinho mais uma vez e acredito que tem muitos aí também, colegas que podem contribuir do chão da quadra e também do chão do campo aí da sua escola, sobre a prática e experiência que eles têm. Vai ser muito enriquecedor esse contato aí, mensal. Felipe chegou a falar dessa aproximação com o Leonan. Aproveito até para dizer que em breve a gente vai começar a fazer o conteúdo que a gente faz. Quem segue lá o Escola Flamengo sabe que a gente faz conteúdo quinzenal com a nutricionista, né, dando dica de alimentação. Então a gente vai começar a fazer com o Leonan também. E vocês podem, quando a gente começar, né, quando a gente fizer, vocês podem tirar print, copiar até a legenda e botar aí na Escola Flamengo de vocês. Alguém quer tirar Licença, Diego aqui de Blumenau. Pode falar, Diego. Boa tarde, Leonan. Satisfação. Boa tarde, Diegão. A gente falando ali sobre o lance do Hugo, né? Ele domina até com a direita, com o corpo posicionado para o lado esquerdo. A questão gestual, que provavelmente antes de ele chegar no profissional, ele teve essa capacitação técnica para isso, né? Aí eu acredito que entra a escolha do atleta, né? Dentro do jogo em si. Vamos dizer assim. Se é na base, provavelmente você vai voltar a estar trabalhando, dando ênfase no gestual técnico dele, né? Quando ele chega nesse nível, já é uma questão de escolha do atleta dentro do jogo. Quando essa parte de escolha do atleta começar a se repetir dentro da base, como que tu trabalharia dessa forma a escolha dele, né? Que daí já é uma coisa mais individual. Esse erro volta a se repetir 2, 3 vezes, mesmo que você já tenha consertado o gestual técnico dele, né? Diego, é uma pergunta bem bacana. E é uma coisa assim, eu nunca trabalhei com profissional, tá? Eu não tenho embasamento para falar de profissional. Mas eu acho que ali naquele momento, se fosse na base, ele não ia errar. Se fosse na base, ele não ia errar porque ele já está mais ambientado. Ali no profissional, acho que entra os fatores também de conflito mesmo interno, de emocional, que influencia muito também na decisão e na percepção do atleta, né? Pô, preciso me mostrar, preciso jogar bem. Ele entrou no meio do jogo, né? Ele entrou no meio do jogo. Se fosse uma situação que acontecesse na base, iria sim direcionar primeiro para ele o vídeo, para ele poder estar identificando, para ele poder estar vendo, né? Em seguida, fazer essas correções dentro do treinamento. Eu acredito que ali teve muito mais influência. Ele veio de jogos, de bons jogos pelo Flamengo, né? E ele entra no jogo onde o Diego Alves tinha assumido novamente a titularidade e ele acaba se machucando. E aí ele entra no jogo, talvez ele entrou numa situação onde, assim, pô, eu já mostrei um pouco daquilo que eu sou. E aí naquele momento pode ter dado um pouco de relaxamento nele, ou até mesmo, de repente, da questão emocional também ter tido favorecido para ter acontecido isso, e ele acabou errando, entendeu? Mas aí numa situação também profissional, para responder sua pergunta, se eu fosse preparador de goleiro, o treinador chamaria ele, primeiro deixaria ele bem tranquilo no que aconteceu. Acho que erros fazem parte de qualquer ser humano e de qualquer profissional. Ele vai errar de novo, como ele vai acertar também. Mas tentaria minimizar através dos treinos, através de vídeos, para que ele pudesse estar sempre em constante evolução e se cercar disso tudo para que ele não erre mais. E, de certa forma, uma hora vai acontecer novamente. Sim, eu acredito que ali, como você falou, são N fatores que pode ter ocorrido ou ter feito essa demanda, né? Mas a minha questão era até mesmo da questão da base, quando, não em questão dele, ou de qualquer atleta que seja hoje, no teu sub-13, no sub-15 ou no sub-17, que ele tenha esse erro que você já trabalhou, que você já mostrou vídeos, uma questão interna, assim, de atitude dele, de confiança e tudo mais. Então, de que maneira você estaria agindo num jovem hoje que estaria cometendo esse erro dentro da base mesmo,
por questão de atitude, ou de confiança, coisa assim. Não sei se passaria a outro setor de entendimento, ou é você com ele, preparador de goleiro com ele, interno, sabe? Mas da base mesmo, não ali do Hugo já no profissional. Então, da base, eu cheguei até na base, eu repetiria, entendeu? Eu passaria para ele vídeos, né? Demonstrações do que ele fez, usaria também repertórios de referências na posição dele e traria isso para dentro do campo para treino, entendeu? Para treino, para ele perceber melhor, para ele tomar a decisão melhor, para ele executar melhor, entendeu? Eu me cercava de repertórios de treinamentos, treinamentos, eu digo treinamento dentro do campo e fora do campo também, para que ele pudesse, sim, evoluir nesse quesito, entendeu? Ô, Diego, uma pergunta, tu foi goleiro? Não. Eu só comentei porque tem muito disso hoje, da questão da tomada de decisão do atleta, né? E, de repente, mesmo a gente fazendo as correções que devem ser feitas tecnicamente, individualmente, comportamental, o individual e a tomada de decisão dele é o que vai influenciar lá no final. Então, Perfeito. De que maneira a gente poderia estar influenciando a tomada de decisão dele, sendo que a parte, como você disse, apresentou vídeos, apresentou movimentos, e essa tomada de decisão continua sendo uma que, de repente, não é a correta. Então, como a gente interferia nessa parte, sabe? Mas ficou bem claro. Aí, Diegão, aí é que tá. A tomada de decisão ela é feita por percepção, tomada de decisão, execução e aprendizado, né? Então, o que você tem que trazer para o teu treino é que ele perceba melhor, decida melhor, execute, e aí ele vai ter o aprendizado. E esse aprendizado pode ser através do aprendizado, através do erro, através de acertos. E o aprendizado, ele é constante, né? Mas o que você tem que fazer para o teu treino, sim, é fazer com que você gere repertório ali para ele, de ele perceber melhor antes da bola chegar nele. Ele tem que perceber melhor. Como você vai fazer isso? Isso são treinamentos que você pode fazer, entendeu? Sim. Ele vai decidir melhor e ele vai executar melhor, entendeu? Sim, show de bola. Show de bola. Acho que se alguém quiser falar, agora ou nunca, hein? Bom, acho que é isso então. Eu vou botar a apresentação lá na Central do Franqueado para todo mundo poder rever. Agradeço também ao Leonan. Várias pessoas mandaram mensagem aqui. O Mauro também mandou lá de São Paulo, Zona Norte. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu também. E boa sorte aí a todo mundo. Boa semana. Hoje tem Libertadores. Vamos ganhar. E grande abraço aí a todo mundo. Valeu, Leonan. Obrigado. Valeu, Lourenço. Aquele abraço. Fica com Deus, galera. Abraço aí a todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado aí, Leonan. Tá? E agradecer a presença. Travou legal, Rafa. Mas deu para entender o início. Não, parabenizar, né? Agradecer a presença de todo mundo. Tá? Esse encontro é muito legal. Acho que vai somar muito, né, na vivência. Ter uma pessoa como o Leonan em contato com os nossos professores vai ser essencial aí, né, na formação de novos profissionais, né, dos profissionais que estão entrando também, e também nessa